Imagina se você estivesse no meio do mar, nadando no seu submarino, quando escuta um barulho. O que você faria? Provavelmente seria um monstro gigantesco atrás de você. Comenta aqui o que você faria, mas nesse vídeo a gente vai reagir a algo que era muito famoso e aí é famoso hoje em dia também, que é o famoso bloop, aquele barulho misterioso do mar. E é tudo você sabia, então deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Me responda uma coisa, quantas histórias de monstros que moram nas profundezas do oceano você já ouviu? Umas 400. Com certeza você já ouviu muitas histórias, mas a maioria é tudo mentira, né, galera? Menos essa, né? Como sempre, né? Todos são mentira, menos a que eu vou contar hoje. Hoje iremos ver a história de um monstro e um áudio que foi capturado lá no fundo do mar. E que essa pode ser uma prova de que realmente possa existir uma gigantesca criatura vivendo no oceano. Mas, gente, essa criatura é sua boca, não tem mais nada? É pura boca. Nesse vídeo não iremos falar de Megalodon, ou de Kraken, ou de uma outra criatura que você talvez conheça. Hoje iremos conhecer o bloop, o misterioso som que veio do fundo do oceano. Mas antes, se você ainda não é inscrito, você já sabe, né? Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Isso aí, deixa o joinha aqui embaixo. Vamos bater uma meta de 48 trilhões de gosteis. Mentira, né? Eu acho que o máximo que eu consigo é tipo 10 mil. Vamos bater uma meta de 10 mil likes aqui. Olhou, não bateu ainda? Deixa o like, cabuloso. E comenta bloop aqui também. Vocês acham que não, mas o joinha ajuda a gente demais, mano. Assim que sai vídeo eu fico atualizando pra ver quantos joinhas vocês deixaram. Deixou o joinha? Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E eu sou o TGP. Como sempre, né, meu falsete muito maravilhoso. E que o oceano é um lugar misterioso e pouco explorado, vocês já sabem. Dizem que ao todo só foi explorado 10% do oceano. Ai, que beleza, então a maior criatura que a gente conhece pode ser 10 vezes menor do que a maior criatura que existe. Isso não é muito bom, não. Ainda existe praticamente 90% de áreas desconhecidas. Existem lugares no fundo do mar tão profundos que nem a luz do sol consegue chegar. E se nem a luz do sol consegue chegar, imagina o tanto de criatura, ou monstros, ou peixes, ou sei lá, que deve existir nesses lugares. Oh, meu Deus, gente, tadinho desse peixinho aqui. Comenta um emojizinho feliz pra ele ficar feliz também. Ele tá triste, mano. Tadinho do peixinho. E graças a um som misterioso que foi capturado no fundo do mar, começaram a surgir várias teorias sobre o que tem lá embaixo. Esse som que foi capturado no fundo do mar é um som estranho e misterioso. Um som que nunca tinha sido ouvido antes e que não se parece com nenhum outro som. Imagina se esse som, na verdade, é só o peido que o bicho fez. Tipo, barulho. Blum. É só a onda magnética que o peido dessa criatura fez, cara. Acho que a camada de ozônio até quebrou um pouquinho depois desse peido. Esse som foi chamado de bloop. Mas o que seria bloop? Que criatura seria o bloop? O que teria emitido esse som? Seria uma criatura gigantesca? Uma fenda no fundo do mar? É isso que vamos ver agora. O som. Vamos então para 1997, no meio do Oceano Pacífico, a oeste do Chile, onde foi registrado um som completamente estranho. Ele foi capturado pelo NOAA, que significa Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Caramba, que nome gigante, hein, velho? Você é doido? Como é que tiveram criatividade pra criar um nomezão desse? E essa seria uma organização dos Estados Unidos. Esse som foi escutado pelos americanos lá em 97 várias vezes no verão. O som capturado era extremamente alto e forte. Mais alto do que qualquer som produzido por qualquer outra criatura conhecida. Nunca na história da vida foi captado um som daquela altura. Caramba, mano, olha o barulhão que foi o peido. O bizarro de tudo foi que esse som foi capturado por outros microfones. Microfones diferentes que estavam a 5.000 quilômetros de distância. Rapaz, mas metade dos peixes morreu, então, o poder desse peido. Para vocês terem uma noção, a cidade de São Paulo tem mais ou menos 1.500 quilômetros. O som foi captado em um raio de 5.000 quilômetros, galera. Essa distância, galera, seria mais ou menos 3 vezes o tamanho de São Paulo. Mano, ô gente, quem foi o peidorreiro que fez isso? Certeza que quem fez isso é aquela pessoa que você vai mandar esse vídeo agora. Eu tenho certeza que foi ela. Daria pra ouvir basicamente em vários outros estados diferentes. Porém, mesmo o som sendo muito alto, ele é um som de frequência baixa e ele é um som extremamente grave. E foi justamente isso que deixaram os cientistas intrigados, por se tratar de um som totalmente desconhecido que veio do fundo do mar. Então, galera, vocês estão esperando por esse momento. É hora de escutar esse som misterioso. Vamos ver quem que é o famoso peido.
Cagaram. Ah, eu tenho certeza isso aqui. Não foi um peido, não. Isso aqui foi uma melodia. Tem começo, meio e fim. Isso aqui, meu amigo. Que toletão que saiu disso aí. Pera aí, você tá me dizendo que tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal e não ativou o sininho? Ativa logo esse sininho de notificações se você já é inscrito. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ativa o sininho e ativa a opção todas, porque só 6% das pessoas que são inscritas ativam o sininho. Esse número ainda tá muito baixo, o normal é 30%. Então vamos ativar esse sininho pra mudar isso. Agora sim, pode voltar com o vídeo. Que louco, né, mano? Do fundo do mar, um som desse. Vai me falar que não é algum bicho, não é alguma criatura. Esse som então foi apelidado de bloop. E como vocês acabaram de ouvir, o som se assemelha muito com o ruído de algum ser vivo. Por isso que deixou esse ar de mistério. Ah, ruído. Ruído não, né? Um certo ruído. Qual criatura de qual tamanho teria feito esse som tão alto? Teorias. Minha teoria é que foi um peidorreiro muito potente. O top 1 global. A princípio, ao ouvir esse som, você pode achar que é o som de uma baleia azul. Não, só você, mas muitas pessoas acharam isso. Bom, realmente se parece com o som de uma baleia, né, ou sei lá. Mas o problema mesmo, galera, é que o mais alto som já produzido por uma baleia azul não chega nem próximo ao som produzido pelo bloop. Tive, a baleia azul ainda tem que comer muito feijão pra peidar igual esse som. Os ruídos que uma baleia azul produz são fortes, mas não tão forte quanto. O máximo registrado foi 900 km de expansão. Credo, mano, baleia azul tem um barulhão mó feio. Eu achei que era um barulhão tipo... Mas não. Credo, gente. Ah, eu tenho medo do mar agora, ganhei talassofobia de presente. E como acabamos de falar, o som do bloop conseguiu ser ouvido a uma distância de 5.000 quilômetros. Uma outra teoria diz que esse som misterioso teria vindo de alguma atividade sísmica lá do fundo do oceano. Atividades como movimentos tectônicos, bolhas gigantes ou até mesmo colisões de alguns icebergs. Não conseguiram provar se uma dessas coisas naturais teria causado esse som. E o que faz as pessoas assimilarem que esse som veio de uma criatura oceânica é a forma de como esse som que foi capturado é reproduzido. Isso porque geralmente esse som capturado é reproduzido em uma velocidade 16 vezes maior do que ela realmente foi gravada. Caramba, mano, esse vídeo é inteiro só pra explicar a potência que foi esse peido, velho. Pra vocês terem uma ideia, a gravação original do bloop levaria 1 minuto pra escutar ela inteira. Só que quando é jogado na internet ou quando a gente escuta, ela é reproduzida de uma forma muito mais rápida, dando a impressão que é um som de algum animal. Mas na verdade o som do bloop é muito mais lento e dura mais tempo. Mano. Ah não, cara, eu só por causa de uma palavra eu distorci completamente o vídeo, velho. Caramba, o cara peidou por 1 minuto. Ai meu Deus do céu, eu estraguei o vídeo, gente. Então, reproduzido mais rápido, o som parece ter vindo de uma criatura abissal. Mas na verdade, quando reproduzido da forma em que ele foi realmente captado, se parece mais com barulhos feitos no fundo do mar, barulho de onda, de água. Acreditam que esse som no bloop não veio de uma criatura gigantesca, e sim de um grande iceberg que rachou e se despedaçou. E segundo os cálculos deles, isso teria acontecido próximo da Antártida. E como falamos, acabou percorrendo aí uma distância de 5.000 quilômetros. Querendo ou não, é muita coisa. Mas será mesmo que o iceberg teria a capacidade de fazer um som tão alto e chegar a uma distância tão longe? Eu acho que não. Como eu disse, somente aquela pessoa que você enviou esse vídeo pra ela tem capacidade suficiente pra conseguir emitir tamanho peido. Meu Deus, eu tô filósofo, viu? Ô, editor, coloca aquelas roupinhas gregas em mim porque eu tô me sentindo muito filósofo, muito poeta. The Bloop, o monstro. Como acabamos de apresentar para vocês, existem várias teorias para explicar a origem desse som. E ainda assim, existem muitas pessoas que defendem fortemente a teoria de que esse som teria sido, na verdade, reproduzido por um animal desconhecido. Isso porque, segundo as teorias, o som foi muito alto. Então o animal que fez esse som teria que ser muito grande e muito maior que a baleia azul, já que o som registrado dela é bem mais baixo. E ela também é o maior animal do planeta Terra. Um dos maiores. Em breve vai ter vídeo sobre isso. E é por isso que muitos acreditam que no fundo do mar possa existir ainda um animal totalmente desconhecido e gigantesco.
Caramba, mano, o cara tava com tanta vontade de peidar que ele entrou lá no meio do mar, lá no fundo do mar pra ninguém escutar. E ainda por cima conseguiram escutar por 1 minuto inteiro. Será mesmo? Para vocês terem uma noção de como as coisas são descobertas, recentemente acabou de ser descoberta uma nova espécie de baleias. E também já foi encontrada uma espécie de lula gigante, que até então era desconhecida e não se passava de lenda. Então, baseado em tudo isso que acabamos de falar, nada impede do bloop ainda não ter sido descoberto. Ele pode estar aí, né, em algum lugar dos 90% que nós não exploramos ainda. Então, se esse som fosse realmente produzido por um monstro, ele teria que ser gigantesco, com tamanho comparado às criaturas pré-históricas. O formato dele seria muito parecido com a baleia, mas com uma boca muito maior. Credo, mano, olha que coisa esquisita, parece uma meia. Caramba, agora toda vez que você calçar uma meia, você vai estar pensando que tá colocando teu pé na boca do Bloop. Ai, gente. Ai, como eu amo traumatizar vocês, viu? Mas fiquem tranquilos, eu tô me traumatizando junto. Sabia que se você virar membro do canal, você consegue participar das lives e ainda por cima aparecer nos vídeos e concorrer a gift cards? Pois é, seja membro. Para que ele pudesse soltar esse som tão alto. Segundo as teorias, o Bloop poderia chegar a 80 metros de comprimento, que seria o tamanho de um gigantesco avião, e ele ainda poderia pesar 300 toneladas. Outro fato curioso em toda essa história é o local onde o bloop foi ouvido. Local localizado ao sul do Oceano Pacífico. E esse som teria sido capturado mesmo, exatamente no mesmo local onde estaria localizada a cidade perdida de Relia. Ah, aí começou umas teorias malucas, hein? A cidade dos monstros gigantes. Então, se esse som fosse realmente produzido por um monstro, ele teria que ser gigantesco, com tamanho comparado às criaturas pré-históricas. O formato dele seria muito parecido com a baleia, mas com uma boca muito maior. Rapaz, que bocão você tem, meu filho. Para que ele pudesse soltar esse som tão alto. Segundo as teorias, o Bloop poderia chegar a 80 metros de comprimento. Pera aí, esse aqui é o Bloop? Agora que eu reparei, esse daqui é o Bloop, gente. O bicho não tem nadadeira, ele tem uns fios. Gente, as nadadeiras dele é uns fios, que bicho gordo, esquisito. Isso aqui não é o Bloop, não. Que seria o tamanho de um gigantesco avião. E ele ainda poderia pesar 300 toneladas. Rapaz, bicho pesado, hein? Tem que comer uma baleia por dia pra sustentar esse peso todo aí. Outro fato curioso em toda essa história é o local onde o bloop foi ouvido. Local localizado ao sul do Oceano Pacífico. E pertinho daqui, lá, se o Bloop nadar um pouquinho aqui, ó. Tchucu, 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 tchucu. Chegou em Minas Gerais, eu tô bem aqui, ó. Bem aqui onde tá a setinha. Se ele der um pulinho ali, já era pra mim. E agora eu vou ter que sentar a bicuda no Bloop. Esse som teria sido capturado mesmo, exatamente no mesmo local onde estaria localizada a cidade perdida de Relia. Essa cidade foi citada em um conto de H.P. Lovecraft. E coincidência ou não, o conto diz que esse lugar abriga gigantescos monstros marinhos. Rapaz, meus marinhos tá barbudo, hein? Vai fazer essa barba, meu filho. Ah, mas tadinho, né? Não tem cabelo. Antes ter barba e não ter cabelo, do que não ter nem cabelo e nem barba. Coincidência ou será que o autor do conto sabia que lá tem o Bloop? O bloop, galera, foi apenas um dos sons misteriosos que já foram capturados pela organização de NOAA, a mesma organização que capturou o som do bloop. Eles também capturaram um outro som. Eles chamaram esse som de Julia, que foi gravado. Ah, pera aí, Júlia. Júlia? Manda esse vídeo agora pra Júlia que você conhece. Se você não conhece a Júlia, manda esse vídeo pra alguma pessoa que conhece alguma Júlia. Não sei, faça esse vídeo chegar nas Júlias. 39 e também nas costas do Chile. Assim como o bloop, ainda não se sabe ao certo o que teria causado o Julia. Mas pesquisadores do NOAA acreditam. Caramba, por que Júlia? Tô pensando aqui, imagina o cientista lá todo concentrado, olhando no radar, olha o radar. Pi, 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 pi. Aí quando vê, pi, Júlia. Não faz nem sentido. Então que possam ser também icebergs afundando. O som, galera, tem apenas 15 segundos de duração. E assim como o bloop, é bastante intenso e também está aumentado a uma velocidade de 16 vezes. Credo, velho. Mas eu acho que eu não escutei nenhum Júlia, hein, não. Cadê o Júlia, gente? O que isso aí tem a ver com o Júlia, meu irmão? Isso aí foi um preconceito com a Júlia. O próximo som que eles encontraram se chama de upsweep, que significa algo como curvas. Assim como os outros sons, ele também é bastante forte e foi capturado por microfones em todo o Pacífico. Ele foi ouvido em agosto de 91 e acreditam que foi causado pela interação de um vulcão lá na água. O áudio original tem um pouco mais de 10 minutos e também foi acelerado, cerca de 16 a 20 vezes mais rápido do que o normal. Mano, isso aqui é uma sirene, dá pra estar.
Eu tenho certeza. Isso daqui é uma sirene, gente. Ah lá, não parece que tá falando Não sei, comenta aqui o que você acha que tá aparecendo esse som. Mas não foram apenas esses, galera. Existem vários outros, como por exemplo esse chamado Slowdown, que foi ouvido em 1977. Esse é um pouco mais old. Ô, mano, olha o peixinho ali. Olha que bonitinho, peixinho. Cadê o peixe? Olha que bonitinho, gente. O peixinho do lado dessa geringonça esquisitona aqui. Dá um salve pro peixinho. Ouvido em 1977. Esse é um pouco mais old. Esse som nunca tinha sido ouvido antes e também nunca mais foi ouvido. Ele aconteceu só uma vez em maio de 1977. E até hoje, a sua origem é desconhecida. E como esse áudio é um pouco mais antigo, na época a galera nem quis investigar o que era. Simplesmente se assustaram com o som. Ai, credo, eu fiquei com medo desse daí. Credo. E por último, temos um som captado em março de 1997, conhecido como The Train, ou também O Trem. Caramba, agora, mano, eles estão criativos pra dar nome, né? Bloop, isso daí beleza, né? Porque o som realmente parece um bloop. Aí depois a gente tem Júlio. Aí depois do Júlio, nome nada a ver. Aí depois o Trem. Agora imagina os caras vendo no sonar. Eu acho que não é assim que um trem faz, né? Qual que é o barulho de um trem? Ah, sei lá. E esse nome foi dado por se parecer bastante com os apitos dos trens americanos antigos. Ah, bom, ó, tem explicação. E assim como os outros, esse som também foi acelerado, se liga aí. Credo, parece um trem mesmo. Que trem doido. Literalmente, entendeu? Trem doido. Mesmo esses sons sendo bastante estranhos, muitos deles têm explicações realistas, como por exemplo os sons que vieram do fundo do mar de alguma forma, sejam eles de movimentos da terra, de iceberg caindo, Ou até mesmo erupções vulcânicas no Ou um monstro gigantesco que peida bastante. fundo do oceano. Mas mesmo assim, galera, isso são apenas teorias, baseados em estudos, mas são teorias que tentam explicar a origem desses sons, não é nada provado de fato. e outros sons também continuam sendo de origem desconhecida. Mas mesmo com essas respostas científicas, muitos acreditam que criaturas gigantescas estão lá no fundo do mar. Ai, pera aí, momento soninho. Ai, a gente tá com sono, galera. Enfim, eu acho que existem criaturas gigantescas. Porque assim, como o ser humano explorou 10% do oceano, há uma chance de que a verdadeira maior criatura do oceano seja 10 vezes maior, entendeu? Ou seja, a chance de ter um bloop gigantesco bocudo que vai te abocanhar se tu não usar a boia na hora que estiver nadando é muito grande. Então toma cuidado na hora de nadar no mar pro bloop não pegar teu pé, hein? Você toma cuidado. Toma cuidado na hora de dormir também, se tu não cobrir teu pé, que eu puxo teu pé, filho, eu sou perigoso. Até porque as águas profundas dos oceanos ainda são desconhecidas, então muitas criaturas que vivem lá também são desconhecidas. Lá no fundo do mar podem ainda existir criaturas super desenvolvidas ou até mesmo monstros pré-históricos gigantescos. Mano, vou pescar esse monstro. Eu vou pescar esse monstro. Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou pescar esse monstro. Tipo Megalodon, Bloop, Kraken e muito mais. Eu vou pescar o Bloop, filho. Vou pescar, vai ser uma batalha intensa, difícil. E talvez eu até caia dentro d'água, mas eu vou pescar esse bicho. Se realmente o Bloop ou algum outro bicho gigantesco estiver vivendo por lá, um dia, galera, nós iremos descobrir. Mas por enquanto, ainda não temos respostas. Talvez com esses sons, os bichos estejam tentando se comunicar com a gente. Ou talvez esses sons também são apenas sons do fundo do mar, e não de uma criatura monstruosa. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Eu acho que esse bicho existe e eu vou pescar ele agora pra mostrar pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora logo. Ah, e antes, comenta aqui pra quem está torcendo. Se eu vou tirar o peixe d'água, comenta o emoji de um urso. Agora, se tu acha que o Bloop vai me puxar pra água e me afogar lá embaixo, aí você comenta pamonha frita 845 1999 9999.